Saudações, aventureiros! Eu sou Maverick Way e você está prestes a embarcar no primeiro episódio de uma jornada épica que mistura coragem, magia e desafios inimagináveis. Neste mundo, onde cada sombra esconde mistérios e cada passo pode ser o início de uma nova aventura. Heróis nascerão, alianças serão forjadas e destinos serão decididos. Durante os próximos 8 minutos, você vai testemunhar a história de Davi Murazami, um jovem guerreiro que descobrirá a força dentro de si, enfrentará inimigos poderosos e encontrará aliados que mudarão sua vida para sempre. Prepare-se para mergulhar em reinos encantados, confrontar criaturas lendárias e sentir a emoção de cada batalha, cada descoberta e cada decisão que moldará o futuro deste mundo. Então, respire fundo, abra os olhos e siga comigo. Este é apenas o começo de uma aventura que você não vai querer perder. Bem-vindo ao primeiro episódio da nossa saga. Capítulo 1 – O renascimento do herói, redescobrindo a coragem e a jornada interior. Séculos atrás, quando as fronteiras entre o real e o mágico ainda respiravam como uma só alma, o mundo estava dividido por silêncios e tempestades. Nas terras de Aerum, onde os ventos carregavam o eco dos antigos deuses, algo sombrio despertava sob a superfície. Belial, o senhor das profundezas, movia suas peças com a paciência de quem já havia esquecido o valor do tempo. Cada sombra obedecia ao seu sussurro, e cada estrela parecia cintilar com um aviso tardio. Nesse mesmo mundo, Davi Murazami, um garoto de olhos inquietos e alma insatisfeita, vivia sem saber que o destino o observava de perto. Foi quando cruzou o caminho de Gonozuki, um guerreiro cuja presença parecia carregar séculos de batalhas silenciosas. O velho não viu apenas um jovem promissor, viu um reflexo do próprio passado, e ao oferecer a Davi a espada e o saber, acendeu nele algo esquecido, a coragem de escolher o próprio caminho. Assim começou não apenas o treino de um guerreiro, mas o renascimento de uma alma que aprenderia que nem toda luz nasce do amanhecer. Algumas surgem do fogo que se recusa a apagar, enquanto os ventos do tempo moldavam seu destino. Davi Murazami seguia os passos do mestre Gonozuki com devoção silenciosa. Seu corpo se tornava mais firme e sua alma mais calma. Foi nesse caminho que cruzou com Daniel, o Ansol, um mago de olhar sereno e mãos calejadas pela fé. Seu cajado, mais do que uma arma, era um juramento de proteger o que o mundo havia esquecido: a inocência. Pouco depois, uniu-se a eles Taishi Ukimura, um espadachim cuja lâmina parecia dançar com o vento, movida por uma pureza que não pedia testemunhas. Assim nasceu uma irmandade improvável, forjada não por glória, mas por necessidade, a de impedir que o reino mergulhasse novamente no silêncio das ruínas. Naquela noite, o céu parecia respirar. A lua, inteira e translúcida, abriu-se como um espelho, e Davi sonhou com uma mulher envolta em prata. A voz da deusa Tsuyomi sussurrou dentro de sua mente não como um chamado, mas como uma lembrança antiga. Levanta-te, filho da coragem. A luz não nasce do amanhecer, nasce de quem o enfrenta. Quando despertou, a magia da deusa fluía em seu sangue como marés em fúria. Ao lado de seus companheiros, Davi partiu para o confronto que ecoaria por eras. A guerra contra Belial foi um concerto de caos e poder. O chão queimava sob cada passo. Dragões rasgavam os céus. A terra tremia entre trovões e cânticos esquecidos. No centro de tudo, Davi avançava guiado não por bravura, mas por algo mais antigo: o medo de perder o que amava. A voz de Tsuyomi soou novamente, suave como neve caindo sobre aço. A coragem não é ausência de medo, é a chama que o consome. No instante final, Davi ergueu sua espada ao céu. Um brilho cortou o mundo e Belial, o senhor do abismo, foi tragado por sua própria escuridão. O silêncio que se seguiu não era de morte, mas de renascimento. O rugido da guerra cessara, e o reino respirava novamente. Onde antes as sombras dançavam sobre a terra, agora flores brotavam entre as ruínas, e o som do sino substituía o eco distante das batalhas. O povo erguia seus lares com as próprias mãos, e sob o céu purificado, Davi Murazami observava o renascer de um mundo que quase se perdera. Ao atravessar os portões do Palácio Real, foi recebido por um olhar gélido. A mulher diante dele usava uma armadura que refletia o luar em tons de violeta. Era a Cavaleira Rosa, chamada por muitos de Imperatriz Púrpura.
sombra. Sua presença fazia o ar vibrar, e a magia em torno dela ondulava como fogo contido. "Então é você, o herói que todos exaltam?" perguntou Rosa, sua voz soando como um sino quebrado. Davi não respondeu de imediato. O silêncio entre eles pesava mais do que qualquer encantamento. Quando enfim ergueu o olhar, sua aura se expandiu não como luz que cega, mas como calor que se recusa a morrer. "Não é glória o que me guia, Rosa." Sua voz foi firme, sem arrogância. "É o que resta de fé no coração daqueles que ainda acreditam no amanhecer." Um instante bastou para que o duelo de vontades se dissolvesse. Rosa recuou um passo, não por medo, mas por respeito. Foi nesse mesmo palácio que Davi encontrou Ailzião Shinra, um arqueiro errante de olhos tão calmos quanto o vento que o acompanhava. Diziam que ele ouvia a voz das florestas e talvez fosse verdade, pois cada gesto seu parecia nascer do som das folhas. Davi viu nele algo raro, uma coragem que não precisava de plateia. E assim, o círculo de heróis se completava. Quando o rei anunciou a nova era de paz, os sinos da capital tocaram por 3 dias. Davi, Daniel, Taishi e Eios foram honrados diante do povo. Espadas antigas lhes foram confiadas. Armaduras encantadas adornaram seus nomes. E o brilho das joias mágicas selou o início de uma nova esperança. Mas, enquanto todos celebravam, Davi olhava o horizonte com um pressentimento mudo, pois a paz, ele sabia, não era o fim, era apenas o intervalo entre 2 tempestades. Assim partiram novamente, unidos não por destino, mas por escolha. 4 corações que aprenderam que a verdadeira luz não vem dos deuses, vem de quem se recusa a apagar, mesmo quando o mundo escurece. O crepitar distante da lareira era o único som no dojo, enquanto Davi se preparava para o próximo passo de sua jornada. Gonosuke, observando cada movimento do jovem, percebeu que não bastava mais apenas força e coragem. Era a hora de Davi compreender a própria essência. O verdadeiro poder, Davi, nasce de dentro. Se você não dominar sua mente, a magia dominará você, disse Gonosuke. Sua voz firme como o aço, mas carregada de paciência. Assim começou um treinamento diferente, silencioso, introspectivo. Davi mergulhou em si mesmo, explorando memórias, medos e desejos escondidos. Cada sombra interna que enfrentava tremia diante de sua vontade, e cada dúvida se transformava em aprendizado. Aos poucos, aprendeu a canalizar sua energia mágica com precisão, sentindo que o mundo ao redor pulsava em sintonia com seu próprio coração. Mas enquanto Davi buscava sua força interior, rumores atravessavam os ventos dos reinos. O dragão primordial, Kami-Rijin, despertara. Diziam que sua sabedoria era tão antiga quanto o tempo, e que sua presença soava como um sussurro da própria criação. A curiosidade de Davi tornou-se irresistível. Com o coração vibrando entre excitação e respeito, decidiu partir em busca do dragão, atravessando florestas densas, rios caudalosos e montanhas que pareciam tocar o céu. Cada passo era um desafio, cada obstáculo, um teste de sua coragem recém-descoberta. Quando finalmente avistou a criatura colossal, uma calma profunda se instalou. Kami-Rijin ergueu-se diante dele, sua forma ondulando como nuvens de tempestade silenciosa, e uma voz suave, ancestral, ecoou diretamente na mente de Davi. Olhe para dentro, e verá que o mundo que busca compreender está dentro de você. Conhecimento e poder não são dádivas, mas escolhas. Davi sentiu sua respiração diminuir, seu corpo pequeno diante da magnitude do dragão. A humildade o envolveu, mas também uma certeza. Havia ainda muito a aprender, e cada passo da jornada era tão importante quanto qualquer vitória. Com a bênção de Kami-Rijin, o jovem retornou ao lado de Gonosuke, carregando não apenas um conhecimento milenar, mas a confiança silenciosa de quem agora compreendia o verdadeiro peso do poder e da responsabilidade que vinha com ele.